a mais um podcast. E hoje estou com aquela pessoa que quem viu alguns stories, ó, algum vídeo anterior viu a minha cara no dia que começou uma aula de dança. Aí eu já falei, Jorginho Sensação. Hoje é ele que tá aqui, gente, um amigo, o empreendedor, professor de dança, dançarino, tem mais? Tem mais coisa? Quem é o Jorginho Sensação? Deixa abaixo algumas coisas. Bem-vindo, Jorginho, ao nosso podcast. Fala um pouquinho quem é o Jorginho, porque eu conheço, muitos só conhecem o Jorginho, né? O dançarino, o Jorginho aí dos stories, Instagram, mas quem é o Jorginho Sensação? Fala um pouquinho da gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você está assistindo esse podcast. Obrigado, Tati, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Desculpa pela zoada. Você assistiu? Tem que assistir se você não viu aquele episódio. Eu vi. Então, faz parte do business. Pô, vermelho, você não conseguiu enxergar aí. Se fosse branco, Sinal que era animada, né? Então o que você não faz já vem. Exato. Eu sou um jovem sonhador que procura da melhor forma possível se manter ocupado, se manter produtivo, se manter ajudando as pessoas, né? A gente faz aula de dança, um dos motivos... Eu era de TI. De TI? Eu era de TI, Essa nem eu sabia. Eu fiz faculdade de sistema de informação e eu trabalhei na área de TI por 3 ou 4 anos, 3 para 4 anos. E eu mudei de profissão e fiquei um tempo sem saber o que eu ia fazer, porque eu estava fazendo algo que eu gostava, porém não estava me satisfazendo pessoalmente. Muito estresse, eu não estava vivendo a vida que eu acreditava que eu não tinha nascido para viver. E foi aí que eu descobri a dança como profissão, passei a me dedicar um pouco mais, que era algo que eu também não acreditava que eu pudesse fazer, mas aceitei o desafio e segui. E esse desafio e essa mudança me trouxe até aqui, até a Irlanda, até começar o meu próprio business. Basicamente sou eu. Isso lá de Salvador. Você é de Salvador, lá de Salvador, né? Comecei em Salvador, exato. E sempre gostou de dançar? Sempre gostei de dançar. Da época do Tchan? Desde que eu me... Então, eu sou mais novo, né? Eu não fui dessa época, né? Gente, ele tá me chamando de velho. Não, porque eu era já era samba. Não, eu sou de 2000, eu não acompanhei então, no Furacão 2000. Eu sou da época do Tchan. Não, eu sempre gostei de dançar, desde que eu sou criança, mas eu sempre fui tímido. Então eu só dançava e se eu conhecesse todo mundo. Se eu fosse pra uma festa que eu não conhecesse todo mundo, eu não dançava. Mas você não dançava? Não. Gente, vai pra aula dele. Vamos ver se ele não é tímido, coisa nenhuma. Só papo. Não, eu aprendi a disfarçar melhor. Eu disfarço melhor a timidez, né? Não. E lá no Brasil, você já tinha um espaço? Você dava aula por conta? Como é que... o comecinho pra você, como é que foi? Então, dança como empreendedorismo eu comecei aqui na Irlanda. Mas no Brasil eu era funcionário. Eu dava aula, prestava serviços a academias, a estúdios de dança. Então eu cobrava por hora, mas era aquilo. Aqui, quando eu vim para a Irlanda, eu já vim com o objetivo de dar aula. E como ninguém dava oportunidade, eu procurei várias academias para continuar o mesmo trabalho que eu tinha no Brasil. Mas aí, quando eu explicava o que era a minha aula, ninguém dava muita atenção. É Zumba, a gente já tem Zumba. Minha aula não tem nada a ver com Zumba. Nada. Uma metodologia totalmente diferente, um estilo muito diferente. A única coisa que tem em comum é que é um plano de aula como a Zumba, mas balé também é. E você não vai comparar balé, entendeu? Então as pessoas não davam a oportunidade. Fui em diversas academias. E eu tive que, como eu queria mesmo dar aula, então eu tive que começar por mim mesmo. Então eu tive que investir, alugar o espaço, e aí investir em marketing, e assim a gente seguiu. E eu vi falar que você fez um curso também para você começar, não foi? Você investiu nisso, você é do Fit Dance, teve que fazer um curso, teve que fazer prova. Então, não é só falar assim, eu sou dançarino, sou professor. Eu não sei como que funciona em Salvador, mas quando eu era menor, eu queria entrar pelo Tchan, a loira do Tchan, na época. Eu falei, até pinto o cabelo, porque eu não tinha morena ainda. Ela começou com a loira. Meus pais falavam assim, isso não é futuro. Então, isso antigamente, você não via falar a dança como profissão. Exato. Né? Então, como foi pra você? Eu não sei se Salvador podia ter, acho que a fonte era lá, né? Se é diferente, ou se você sofreu isso da família, de alguém, ou de você mesmo, ou de amigos. Conta um pouquinho essa parte da dança, pra você, até quando você falou assim, não, minha profissão é dançar, eu sou dançarino, minha profissão é essa. Eu tinha muito medo.
muito, muito, muito medo. Eu sou o filho mais novo do meu pai. Minha mãe, eu sou o único, mas o meu pai tem outro filho mais velho. Então, eu tinha um certo modelo a seguir, sabe? Tinha um plano que tinha sido traçado para mim e que eu deveria seguir para ser aquele exemplo que meu pai talvez quisesse, que a minha família talvez tivesse planejado para mim. Tinha crescendo, eu lembro que tinha muito essa pressão, assim. Ainda mais pra homem, eu acho que pesa mais, né? Sim, sim. E eu não tinha também essa visão como dança como profissão. Esse preconceito eu também Você tinha. também. Eu Mesmo nunca. porque é na própria família, né? Sim, sim. É sociedade, nem da É. família, é a sociedade, realmente, como você falou. É, se alguém chegasse e perguntasse para um professor de dança, você trabalha com o quê? Aí ele, eu sou professor de dança. Tá, mas você trabalha com o Você quê? vive assim? Você vive com isso? Entendeu? Não era considerado um trabalho. Então eu nunca imaginei assim. Eu sabia dançar, eu sabia que eu sabia dançar. Eu tinha essa noção. Eu tenho um certo talento aqui, eu consigo pegar os passos rápido em relação a outras pessoas. Mas eu não via como a possibilidade de eu me sustentar, de eu comprar meu carro, de eu comprar minha casa, sabe? Então eu não via isso como uma Que isso ia te possibilidade. levar pra algo, né? Ia te levar pra Exato, frente, não só algo no momento ali. exato. Porém, em TI, que era a área que eu acreditava que eu pudesse fazer isso, eu não estava feliz. Uhum. E diversos momentos na minha vida, num período de 2014 a 2016, hoje, olhando para trás, eu consigo ver que aquelas situações estavam me mostrando que a dança era o caminho, sabe? Várias coisas de dificuldade, onde eu estava querendo ir por um caminho, mas aquelas portas daquele caminho estavam sempre se fechando e muito difícil. E eu tentando ir para lá e me trazendo para cá. Não, você vem para Você vai cá. continuar aqui, né? Aqui, é esse Você o caminho não que tá você... entendendo. Exatamente. Às Exatamente. vezes por medo ou insegurança, você fala, não, mas às vezes você pensa assim, eu tô imaginando coisas. Tipo assim, não é isso, eu vou voltar pro certo, né? Exato. O que a gente acha que é certo. O que eu planejei. Eu planejei isso, é isso que eu tenho que fazer, mas tudo levando não. Ou que a gente consegue imaginar, né? Tipo assim, hoje eu acredito que seja mais fácil, mas quando você começou, tipo assim, aí vou parar de TI ou vou para professor de dança? Não, a mudança não foi nem essa, assim. Eu não planejei sair de TI pra dança. Eu saí de TI e eu não tinha ideia o que eu ia fazer. Você não foi para trocar de um para outro. Eu fiquei um ano sem saber o que é que eu ia fazer da minha vida. Eu fiquei desempregado, porque como eu estava muito assim emocionalmente desgastado da área, eu comecei a fazer um trabalho ruim, então me demitiram. E aí eu fiquei um ano sem trabalhar, praticamente estava fazendo uns bicos aqui, fazendo um dinheiro ali, aqui e ali, mas não fazendo uma renda fixa. E aí eu falei, ok, vou fazer concurso público. Então eu comecei a estudar e focar em concurso público. Fiz alguns concursos, passei e tal, mas concurso público é aquela coisa, você passa, mas você tem que esperar ser chamado. Então, Aí você nunca sabe quando que vai ser chamado. Entendeu? E aí as coisas todas me levando pra dança. Eu cada vez me envolvendo mais com a dança. A dança naquela época era a única coisa que eu tinha de satisfatório no meu dia. A única coisa. E eu era aluno. Eu ia lá só pra, sabe, manter a minha sanidade. E as pessoas falavam, você devia ser professor. Você devia dar aula, você devia estar envolvido com isso aqui. Eu falava, eu olhava para o meu professor, para mim, eu tô aqui, meu professor tá cá, sabe? Eu olhava assim, eu via... Você não se via lá, né? Eu sei dançar, ok, mas eu tenho a visão de que dar uma aula de dança envolve muito mais do que dançar. Envolve muito mais do que dançar. E eu via ele fazendo aquelas coisas, eu falava, é impossível para mim, eu com a timidez que eu tenho, chegar a fazer aquilo ali. Até que chegou um momento em que eu estava ao lado dos maiores da minha cidade, que eu considero os maiores do Brasil, se não do mundo, em um evento, e eu estava basicamente no mesmo nível que eles. A gente estava num show e eles estavam lá dançando e eu estava dançando com eles, com essas pessoas que eu admirava demais, e eu falava, legal. Nossa, por quê? Eu consigo. Entendeu? Eu achava que eu não tinha aquele nível, mas eu falei assim, não, eu tô aqui do lado e eu não tô passando vergonha, sabe? E me falaram, e aí um dos meus professores falou, não, você vai fazer o curso e você vai dar aula. Eu falei, mas eu sou tímido. Não, vem. E aí eu comecei a me Como é que você entrei essa de ajuda, cabeça. né? Sim,
Muitas Porque pessoas. dar o primeiro passo é difícil. Demais. Era algo que você gostava, era algo que você se sentia bem, mas você não tinha a coragem de dar o primeiro passo por medo, né? Por vergonha, pela timidez. Exato. Eu não me dava o crédito que eu deveria dar, sabe? Faltava confiança. E aí foi isso que a Fit Dance me ajudou muito, porque não só o curso, mas a gente tinha treinamentos semanais. Então eu botei na minha cabeça que, ok, se eu vou fazer isso, eu tenho que ser um dos melhores aqui. Eu sei dançar, beleza, mas eu preciso de muito mais para ser um dos melhores. Então eu vou estudar toda semana. Eu comecei a ir aos treinamentos toda semana, religioso, não importava o que tinha, eu estava nos treinamentos. E eu comecei a visitar aulas de outros professores, o que para mim foi muito importante, porque eles ajudavam, sabe? Eles davam dica, ó, vai assim. Aí eles sempre me colocavam na frente para eu dar uma aula. Aí eles vinham me dar um feedback e eu levava aquilo pro coração, sabe? Eu falava, não, eu tenho que trabalhar nisso. E aí, com o tempo, com esses estudos, eu fui melhorando e fui adquirindo um pouco mais de confiança, aprendendo como lidar com o público. Olha como a dança não é só você dançar. Não. Né? Você tem estudo, tem treinamento, é todo um processo. Não é Sim. Só pegar, tocar uma música lá e falar que você tá dançando, né? Não. Que muito você pode pensar que é assim, é tipo assim, é fácil, qualquer um vai lá, dança, e né? E não é. Você vê assim, hoje em dia aí a Anitta, o balé, que você entra esse boné da Anitta, pra quem não sabe, fez um evento aí ano passado. Então, você vê que, tipo assim, você vê ela no show na hora, você fala assim, é bonito, né? Parece que elas só treinaram ontem. Não sabe o que passou durante semanas de ensaio, problemas que sempre ocorrem. E assim, dentro de uma sala de aula, às vezes você tem 10, 15, 20 pessoas, o professor tem que saber identificar que às vezes no meio todas aquelas pessoas, tem alguém ali que de repente não teve um dia legal. Tem alguém ali que de repente está precisando ouvir alguma coisa ou sentir alguma coisa, precisa de um contato. A gente nunca sabe o que a pessoa está passando no dia a dia e o que fez aquela pessoa vir para a aula naquele dia. Então a gente precisa saber identificar e precisa planejar o que é que ele vai fazer para melhorar aquela pessoa. Meu trabalho é fazer as pessoas sorrirem. Em uma hora do dia que ela não vai pensar em nada, ela vai esquecer a vergonha, ela vai esquecer... Você consegue sorrir na aula dele, tá? Se eu não conseguir respirar, quanto mais girar. Eu faço a aula dele, tá? Então tem dia que eu não consigo nem respirar, quanto mais sorrir. Pois madeira, eu disse, de uma hora direto, e você não tem tempo de pensar em problema mesmo, não. Pauleira, mas é uma delícia. E é legal você falar isso, porque eu já falei pra você que eu já fui para suas aulas, tipo, gente, não é fácil ser empresária, a gente vai chegar lá, ele vai falar um pouquinho disso, das dificuldades que tipo assim, são diárias, não é uma dificuldade que você tem, passou por ela e não tem mais. Não, são diárias. Então, já teve muitos dias de eu estar puta da vida, pode falar nessa palavra no YouTube, produção? A gente bota um bi, né? Aí, você tá de saco cheio, você tá estressada, você trabalhou o dia inteiro, reunião, não sei o que lá. Aí eu falo, vou pra casa que eu tô cansada, tô estressada. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou dançar. Quase que eu não ia, fui com um bico desse tamanho, estressada. Falei, vamos dançar. Eu falei, lá vem ele querer fazer isso, lá vem ele querer fazer aquilo. Mas eu saí de lá tão bem. Exato. No comecinho eu tava meio resmungando. Falei, não vou, não quero essa música. Não vou pular. Não vou não sei o quê. Mas depois você sai de lá, tipo assim, aliviada, você se diverte. É o que você falou, não é só o dançar. Não é só você soltar o teu corpo, é o lado motivacional também, Sim. Né? É a mente, você dança com a mente. É o meu principal foco. Meu principal foco é quando as pessoas saem mais felizes da minha aula do que o que elas entraram, pra mim, a minha aula foi perfeita. Não tô nem aí se a pessoa acertou os passos, se... Assim... A coreografia é a última coisa que eu tô preocupado. Eu quero ver todo mundo sorrindo. Se as pessoas estão sorrindo, estão se divertindo, é isso que importa. Os passos vêm com a frequência. A maioria das minhas alunas que são as melhores dançarinas é porque estão comigo há muito tempo já. Há meses, há anos, sabe? Porque estão praticando ali toda hora. Começou agora. E também, às vezes, ela treina em casa, né? Não só na aula sim, em si, além... Mas até aquelas que não treinam em casa porque não tem tempo ou porque tem filhos, é uma prática.
Então o problema sou eu, porque eu vou pra um lado e tá todo mundo indo lá e eu tô indo pro outro. Mas você nem vai perceber quando você começar a acertar tudo, quando eu colocar uma coreografia nova e você aprender o passo mais rápido do que você aprendia, sabe? Eu com 6 anos dando aula, é só o que eu vejo. 6 anos já? 6 anos. 6 anos. Passa rápido. Ontem eu tava vendo, do nada eu abri o Facebook mostra, né? Aí botou uma das minhas primeiras aulas, dia 28 de dezembro. Me mostrou ontem, não sei porquê. Mas 28 de dezembro. Me senti muito bem. 28 de dezembro foi uma das minhas primeiras aulas que eu dei. Tava mostrando o vídeo. Nossa, como eu dançava mal. Falar por que você vai me lembrar disso? Porque eu postei isso. E no verão aqui, tu dava aula nas praças, não dava? Lógico. Porque eu já ouvi em grupo, gente, vamos lá para o Jorginho. Falei, mas quem é Jorginho? Da onde saiu o Jorginho? Mas não, peraí, antes de chegar aqui, por que Europa? Você veio do Brasil pra cá pela dança? Exato, Você pensou em vir algo pra dança? Ou já tava, tipo, na tua mente, não, eu vou pra lá, eu vou levar a dança comigo? Como é que foi essa parte? A decisão de vir embora do Brasil? Eu nunca me senti muito, assim, em casa talvez não seja a palavra, mas vamos por falta de um termo melhor agora, eu nunca me senti assim em casa no Brasil. Nunca me senti tão à vontade no Brasil, nunca sei. Então eu sempre tive um sonho. Mesmo sendo de Salvador. Sendo de Salvador, mas eu sou um baiano muito diferente. Não, arretado eu sou, mas tem várias coisas assim, vários valores assim e posturas mesmo que eu não às vezes não me encaixo. Tem várias coisas que eu me encaixo, mas tem outras coisas que eu não me vejo assim, então. E também muito pela questão da segurança e vários outros fatores. Então eu sempre sonhei em morar nos Estados Unidos quando criança. Eu sempre assistia filme e tal, falava assim, nossa, eu quero morar lá. Então eu sempre tive isso na cabeça. E quando eu comecei a dar aula de dança, eu comecei a fazer uns eventos com uma pessoa que trabalhava em um hotel em Cyprus, que é uma ilha que fica no meio do mar Mediterrâneo, metade Turquia, metade grega. Alguns conhecem como Chipre. E aí, como a gente estava tendo uma interação muito legal, ele estava gostando muito de trabalhar comigo, a gente estava tendo energia, uma conexão boa, ele falou, vamos comigo? Aí eu falei, vamos. Aí ele me levou pra lá. Já tinha se encontrado como professor, já não tinha mais nenhum empecilho em relação à timidez, já tinha tudo isso passado. Nessa época eu tava já me soltando bastante, já tava fazendo evento, já tava falando assim, nossa, é isso, sabe? Você se sentiu, tipo, agora eu tô pronto, né? Eu tô fazendo o que eu nasci pra fazer, sabe? É isso que eu quero pra mim. Exato. Minhas aulas, assim, eu já vi as pessoas se sentindo bem como elas se sentiam nas aulas dos meus professores. Eu tava conseguindo ter o mesmo efeito que os meus professores tinham, então eu falava, consegui. Sabe? Baralho. Pra não falar o... Vai ter trabalho. Exato. E aí ele falou, vamos. Eu falei, porra, sempre quis, sabe? Não ia desperdiçar a oportunidade. Eu sou uma pessoa que, quando vem a oportunidade, eu abraço. Eu também sou dessas. Sabe? Por mais que eu tenha medo, eu falo, tô com medo, mas vamos nessa. Então ele falou, vamos. Eu falei, vamos. Na época, graças a Deus, eu já falava inglês, já conseguia me comunicar. Então não foi uma barreira que eu não tive que pular na questão de mudar de país. E também, pra quem se jogou na dança com vergonha, falar inglês num país e falar mais ou menos, vamos lá, né? Já perdeu a timidez. Exato. Aí, trabalhando lá alguns meses, tal, eu tinha contato com pessoas de vários lugares da Europa, porque é hotel, resort, né? Toda semana tem alguém de uma parte diferente do... Cruzeiro você nunca fez? Cruzeiro não. Não, fiz resort. Nunca quis, nunca a oportunidade apareceu. Se aparecesse, eu tinha ido. Ia ser legal, né? Ganhar sem gastar praticamente, ficar lá. É o mesmo esquema. É o mesmo esquema. A diferença é que... resort, mas você não tem os gastos, né? Exato. A diferença é só que o resort não tá estátua no lugar. Mas é o mesmo trampo. É o mesmo trampo. E aí lá, as pessoas sempre falavam assim, via o trabalho que eu e ele fazia, ele também baiano e tal, e a mesma energia, a mesma, sabe, work ethic. A gente trabalhava pesado mesmo, diariamente, tinha um dia de folga e tal, e aí os europeus ficavam assim, espantados com a gente, como eles estão lá o dia todo. Tá vendo a gente trabalhar dia, tarde, noite, com um sorriso no rosto, sabe? Às vezes carregando peso. Sem tempo ruim, né? Sem tempo ruim, fazendo atividade com eles, brincando com eles, aí do nada via a gente carregando peso,
E aí, do nada, via a gente fazendo show. Depois do show, a gente sentava com eles para conversar, sempre com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Se eles passassem um terço do dia que a gente teve, tava... for fuck's sake. Debaixo do sol, sabe? Então, eles ficavam muito impressionados. E eles... Acho que isso despertava uma certa curiosidade de saber o quanto a gente estava sendo pago por tanto aquele trabalho. E aí eles perguntavam, o que pra mim já era, sabe, tipo, no Brasil não é comum as pessoas perguntar quanto você ganha, né? Mas eu tava muito orgulhoso do meu salário, porque eu tava recebendo mais do que eu recebia como TI. Sabe? Eu fazia... do Tchan, tá vendo? Meus pais me deixou entrar pro Tchan. Carla Pérez aí, ó. Pois é. Naquela época, isso foi 2017. Eu acho que o euro tava quase 4. O euro e o dólar ali no 3 e pouco, quase 4, sabe? E eu fazia $800, não pagava hospedagem, não pagava transporte, não pagava comida e tinha tips. Tipo, os guests davam muita tip em eu tinha alguns... A gente vendia camisa, a gente vendia CD da animação, todas essas coisas dava pra fazer... Dava pra fazer um dinheiro legal, além do salário, sabe? Então, eu tirava fácil uns 1.000, 1.100 todo mês, sem precisar pagar absolutamente nada. Imposto, nada. E aí eu falava, né? Abria a boca pra falar pros europeus quanto eu recebia, que eu tava achando que eu tava abalando. E aí eles falavam, meu Deus, o trabalho que vocês fazem aqui, vocês estão sendo... Só faltava dizer que a gente tava sendo escravizado, sabe? Você achando que tava ótimo, eles falavam que tava sendo... Tava horrível. E aí, tipo, quando uma pessoa fala, você fala, tá bom, ok, você deve ser rico, sabe? Só sabe de nada. Entendeu? Isso aqui pra mim tô no lucro. Tá entendendo? Mas aí fala 2, 3, 4 pessoas e todo mundo fala a mesma coisa. Você tem que ir pra Londres. Você tem que ir pra Londres. A moeda lá é dólar também? Em Cyprus? Euro? Não, em Cyprus era Turkish Lira, que era ainda pior do que o real. Então a gente estava num país que tinha uma moeda mais fraca do que o nosso então, país. Então era por isso também que eles falavam que estava sendo pouco. Entendeu? Porque a moeda em si era muito barata. Mas a gente ganhava em dólar. A gente ganhava dólar em euro. Tá. O meu salário era em dólar e as gorjetas em geral eram em euro. Tá. Então, assim, quando a gente saía na cidade para gastar, a gente estava muito rico, sabe? Na cidade. Porém, a gente estava lidando com o público europeu, que vinha de um background um pouco diferente e tal. E aí, conversando com eles, eu falei, nossa, começou a entrar na minha cabeça, sabe? Poxa, eu tenho que dar um jeito de ir pra Londres ou algum outro país da Europa, porque é onde eu vou fazer dinheiro e tal. E eu fiquei com isso na cabeça. Acabou a temporada, a gente voltei pro Brasil, eu já tava em um relacionamento com a Amy, a minha esposa. Você continuou com... Você conheceu ela em Cyprus, aí você conheceu no Brasil e ela ficou? Não, ela foi para os Estados Unidos. Ela foi trabalhar nos Estados Unidos. Ela é da Dinamarca, veio passar férias, a gente se conheceu, a gente teve um relacionamento, ela voltou para Dinamarca, a gente continuou um relacionamento meio que à distância. Essa parte eu não sabia. Aí ela voltou para me ver de novo. Aí dessa que ela voltou, ela já foi para os Estados Unidos, acabou minha temporada, eu fui pro Brasil, a gente continuou um certo relacionamento, só que na minha cabeça, assim, tipo, não tinha muito pra onde a gente ir, sabe? Ela tava numa situação muito boa nos Estados Unidos, por mais que eu tivesse feito dinheiro, não era dinheiro suficiente para me mudar para Londres. Irlanda não estava nem registrada no meu mapa, assim, sabe? Eu também nem sabia quem era Irlanda. Quem é Irlanda? Eu acho que eu escutei no episódio do Bob Esponja, uma vez, que tinha um personagem irlandês. É a única coisa que eu tenho registrada, assim, na minha cabeça de Irlanda. Graças a Deus, é o Bob Esponja, então. Era a única coisa que tinha na minha cabeça registrada. E aí, quando eu tentava fazer, não dá pra trabalhar, tem que pagar, não sei o que, não vai. Aí eu falei, nossa, o que é que eu tô fazendo com essa menina, sabe? Eu tô só atrasando ela. Aí eu terminei com ela. Ela, não, a gente precisa, não sei o que, ficar junto, não sei o que. Eu falava, não. Terminei pra deixar ela seguir a vida dela. Pensou mais nela, assim. Aí 24 horas depois eu falei, besteira, volta. Cancela. Ainda dá tempo de cancelar. Aí ela falou, não, eu só volto se a gente for ficar junto. Aí a gente pensou, nossa, ok, Dinamarca não dá.
Não tinha como. E você pensou em Estados Unidos? Que já era teu sonho antes? Segunda opção, né? Dinamarca, não tem como. Por causa de visto. E eu não vou ilegal. Eu não queria ir pra lugar nenhum ilegal. Porque eu queria trabalhar e, sabe, crescer mesmo. Aí, Estados Unidos. Nem lascando, eu quero atravessar deserto nenhum. Quero nadar pra chegar lá. Não sei nadar, horrível nadar. Horrível. Péssimo na água. Qualquer esporte no chão. Fazer aula de dança na água. A gente vai. Dei aula de aquadance, mas eu do lado de fora. A galera na água. Eu do lado de fora. Aquaman. Na água. Falei, não vou atravessar a fronteira de ninguém. Debaixo de tiro. Não quero conta. Estados Unidos fora da questão. Aí ela falou, eu vou pro Brasil. Eu falei, não. Você não fala português. Eu já não tô querendo ficar no Brasil, né? Você não fala português. Loura, olho azul. Vão tomar. Foi quando eu lembrei que eu tinha um amigo que estudou comigo, que estava morando na Europa, em algum lugar. Aí eu fui mandar mensagem para ele, eu tô na Irlanda. Como é que é aí, pra ir? Você paga a escola, eles vão te dar um visto de trabalho. Eu falei, massa. Eu teve um visto, não vou chegar certinho. Quanto que é? Paga isso, paga aquilo, tal. Quanto que é a moradia? Moradia é tranquilo, 200 euros. Foi a conversa dele. Que ano foi isso? Quantos anos atrás? 2017. 2017. Já era fora da realidade. Já era fora, né? Cheguei aqui em 18. Ele pagava isso porque ele morava com 500 pessoas. Dividia a casa com 500. Entendeu? Era 500 pessoas. Morava lá em Dublin 20. Não, morava aqui no centro. Morava aqui na Bolton. Mas era 500 pessoas na casa. Fala, você não tá entendendo, eu não quero ir. Beliche em cima de beliche. O espaço era para um beliche. Cortaram um beliche no meio, fizeram 3. Porque se tem espaço até o teto, a gente vai... né? Porque 2 ainda tem muito espaço aí. Tá entendendo? Apagar 200. Era nessa pegada. E aí eu falei, não. Eu chegar lá, eu vou andar aquela cidade toda, eu vou achar uma casa pra gente morar. Vou achar um lugar de aluga, assim. E ela ficou esperando lá nos Estados Unidos? Não. Ela veio um pouco antes de mim. Tipo assim, a gente comprou o voo pro mesmo dia. Ela chegava de manhã, eu chegava à tarde. À tarde fecharam o aeroporto porque foi na tempestade de neve. A pior de 40 anos, eu acho. Eu ouvi falar. Pois é. Aí eu fiquei preso na Alemanha. Fiquei preso na Alemanha 3 dias. E ela ficou aqui. Aí até eu chegar, tal. E aí a gente começou a seguir a vida, trocar a vida, né? Começar naquela dificuldade de imigrante mesmo. Não achava casa de jeito nenhum. Aí tive que mandar ela de volta pra Dinamarca, porque a gente tava correndo risco de ficar homeless. A gente chegou a ficar homeless uma noite. Não tava achando nada mesmo. Não. No St. Patrick's, a gente já tava morando em hostel. Porque a gente tava pagando muito na casa, na moradia. Aí a gente foi pro hostel, tava morando no hostel, tentando achar, mandando e-mail pra todo mundo pegar lugar, indo em imobiliária, mandando Facebook e tal, e nada. Só tinha vaga pra mulher ou vaga individual pra homem. Nada de casal, e a gente queria ficar junto. Foi quando eu falei pra ela, olha, só tá achando de vaga individual, volta você pra Dinamarca, que você tem casa lá, você tem família lá, e eu vou tentar ficar aqui. E tava mais fácil também, né? Porque a gente tinha passado uma noite na rua, não tinha vaga no hostel, em hostel nenhum, não tinha ninguém pra acolher a gente, e aí a gente dormiu no Burger King, dormiu não, né? Ficou no Burger King, passou a noite, que era o voo dela, e eu tinha uma entrevista, que foi a entrevista que, graças a Deus, eu consegui um sofá. Caramba, então você ainda passou por isso um dia aqui. Sim. Em 2017, porque 2017. Isso voltou agora, né? Mantive um monte de casos, infelizmente, de acontecer isso com os brasileiros também, com outras nacionalidades. Acomodação. Quem tá querendo vir pra Irlanda, gente, presta atenção, hein? Vem direitinho, vem sabendo já onde vai ficar, já com tudo certo, porque não é fácil. É melhor você arrumar um emprego aqui do que arrumar acomodação. Muito mais fácil. Não veio com medo de, não vou conseguir trabalhar. Não, trabalhar você vai. Trabalhar você vai. Você não conseguia te morar mesmo. Basta querer trabalhar. Não é? Já tinha encontrado. Sabe dançar? Tem um bom remolete. Uma bolemolência. Tem espaço pra dar aula de dança aqui, fácil. Se quiser, pra quem quer dar aula de dança, tem espaço. E aí vocês conseguiram uma casa e ela voltou.
Ela voltou, aí ela trabalhou lá um tempo, aí eu consegui um trabalho pra ela, aí ela voltou. Ela também dança, não dança? Dança, sim. Ela é do fit dance ou não? Ela fez o curso. Mas ela dava aula? Nunca deu. Nunca deu aula? Nunca deu aula, mas ela fez o curso. O primeiro curso da Eu Europa... achei que ela dava aula. Não. O primeiro curso da Europa ela fez. A gente foi pra Portugal, foi o primeiro curso lá, a gente foi fazer. Aí eu participei lá também e tal. Mas foi isso. Consegui um emprego pra ela. Aí eu consegui ao invés da gente ficar no sofá, a gente comprou uma cama, botar no chão do apartamento, pra gente ficar junto no apartamento. Aí morando na sala um tempo e tal. E aí eu comecei a dar aula muito rápido, que eu tava focado em dar aula. Você já começou, chegou aqui, já foi dar aula de dança? Sim. Meu primeiro emprego foi de Deliveroo, mas eu já comecei o Deliveroo pra, tipo, ter algo certinho. Uma renda extra, né? Exato, ter algo certinho, porque eu não tinha ideia de como as aulas de dança iam funcionar aqui, né? Eu sabia que tinha bastante brasileiro e tal, mas quando você tá num lugar novo, você nunca sabe realmente. É começar do zero de novo, né? Ninguém me conhecia, entendeu? As academias nenhuma queriam me contratar, os estúdios de dança nenhum respondia minhas mensagens. Eu tentava explicar o que era a proposta o melhor que eu podia, mas ninguém realmente comprava a ideia. Então eu tinha que fazer. Aqui tem muitas aulas, assim? Porque eu conheço só a sua de brasileira, assim. De gringo, assim mesmo. Tem aula de dança, essas coisas? Tem, mas na época tinha muito menos. E não estilo a sua aula, são não. Mais zumba aqui que eles têm, né? Exato, zumba você achava, era até relativamente fácil encontrar aula de zumba, mas nada comparado com o que eu faço. Eu sei que antes de mim teve alguém que fez aula similar, não era bem fit dance, pelo que eu sei a pessoa usava algumas coreografias da fit dance, mas mudava muita coisa e não tinha metodologia fit dance, mas tinha uma aula de brasileiro. Até uma curiosidade, a fit dance, a coreografia é sua ou você tem um padrão fit dance? Não, as coreografias são da fit dance, tem um então, núcleo. Você tem que fazer um treino constante, se tem alguma dança nova, alguma coisa, você tem que aprender também. Exato. Tem um núcleo dentro da fit dance, que é o CEF, que eles estudam as coreografias e aí eles montam a coreografia e aí essas coreografias vão pro YouTube. Então, aquelas coreografias que você vê no YouTube são as que a gente utiliza. Lógico que dentro da aula, o professor tem algumas liberdades. Por exemplo, tem algumas coreografias que são muito difíceis. Não difíceis, são mais desafiadoras. E, às vezes, na sua turma, aquele nível de coreografia não dá para você implementar ainda. Então, existem técnicas para você reduzir um pouco o desafio daquele determinado passo ou de alguma determinada coreografia, e à medida que o aluno vai evoluindo, você vai introduzindo um pouco mais o desafio para que o aluno aprenda a dançar aquela coreografia do jeito que ela é. A gente não muda. O fit dance ajuda aí, que tem uma coreografia que é difícil. Nossa, gente, mas não, quem foi? Achei que a culpa era sua. Não. A gente tenta, no melhor do possível, guiar a coreografia ao aluno, entendeu? Tem coisa que realmente, às vezes, por uma questão de coordenação, o aluno não vai conseguir pegar logo, mas é coisa de prática. Coisa de 2, 3 semanas, você já batendo aquela mesma coreografia, você começa a entender, o seu corpo começa a entender, entendeu? É um processo. Não dá pra você aprender na mesma hora. Tipo, até qualquer professor que for fazer uma aula, às vezes de um estilo que ele não tá acostumado a dançar, não pega tão rápido. Entendeu? Eu dava aula de samba rock, tá? Olha a curiosidade. Eu ia falar quantos anos atrás, mas deixa pra lá. Então o foco aqui é você. Pra que falar de anos? E aí você dava aula, então, nos estúdios, dava aulas pro gringos, e aí como que chegou a aula no parque? Claro, óbvio, no verão, né? Mas como é que foi o processo? Foi difícil? Eu creio que sim. Não sei se tem que pagar pro governo. Se puder falar um pouquinho pra gente. Quando eu comecei, o cenário da dança era muito diferente. Tinha temporadas, por exemplo. Chegava no verão, abril, junho, julho, quase ninguém dava aula. Porque, como a maioria das pessoas viajam, os próprios professores viajam, então as aulas praticamente paravam. Então você não tinha onde dar aula? Não é que não tinha onde dar aula. Aí é que tinha onde dar aula, porque os horários ficavam vagos. Entendi. Tinha o estúdio, mas não tinha
os professores paravam as aulas nesse período. Tipo, tiravam férias. Meado de novembro, dezembro, começo de janeiro também era a mesma coisa. Paravam, tinha um hiato. Foi uma coisa que eu percebi. Os professores paravam. E eu nunca parei. Qual era um dos problemas? Não só de que as pessoas viajavam, mas no verão, especialmente se for um verão quente, a maioria dos estúdios aqui, pelo isolamento, para poder manter o lugar quente no inverno, fica muito quente. E eles não investem em ventilação, em ventilador. A maioria dos espaços não tem janela, não tem ventilador de teto, não tem ventilador próprio. Porque a gente nem soa na aula dele, nem dá pra soar. Entendeu? Eu que não sou. Então é difícil você manter uma aula busy no verão por essas condições. O aluno vem e não se sente bem. Faz uma aula no lugar abafado, é horrível. Então eu falei, se todo mundo... E fora que as pessoas querem estar no sol. Querem aproveitar um pouco daqueles dias. Porque não é sempre que tem, né? Tipo assim, um ano, um mês, dependendo do ano, 2, 3, o máximo. Aí. Exato. Porém, se a pessoa tá aqui e quer aproveitar o sol, por que não aproveitar o sol e dançar? Então foi aí que eu comecei a fazer as aulas no parque. Olha a mente empreendedora já aparecendo aí. Exato. Você viu a oportunidade que muitos achavam que era melhor não fazer ou tirar férias. Exato. Então você era o único no momento ali nas aulas de dança no verão. Exato. E todo mundo falava, tem que pedir permissão pro governo. Eu falei, vou dar aula, se o governo vier me pagar, ele paga. Se o governo aparecer aqui, ele quer fazer uma aulinha. Entendeu? Então eu comecei a dar aula, nunca paguei nada, não. Porque acho que não tem problema nenhum. Tem. Tem. Teve uma vez que me pagaram, tipo, eu dei diversas aulas no Stevens Green e as pessoas adoram ver você dando aula. As pessoas adoram ver, um monte de gente todo mundo olhando, dança, tal. Porém, se a administração ver, eles vêm e pagam. Mas eu tinha dado diversas aulas e ninguém nunca tinha me pagado, até que me pagaram, entendeu? Mas tem parques que você pode e tem parques que você não pode. Stevens Green, você precisa de permissão. O Phoenix Park, você precisa de permissão. Acho que os maiores, né? Eu acho que tem algo relacionado aos animais e ao... Como é que se diz? Uma referência histórica que aquele determinado parque tem. Tem alguns parques que são mais para lazer, realmente, que aí não tem problema nenhum você... Você não precisa nem pagar, você pode dar aula nesses lugares. Exatamente. Eu não sei se precisa pagar, porque assim, eu tentei fazer o processo, mas como nunca nem me responderam... Você não sabe como é que funciona. Entendeu? Eu tentei fazer o processo para dar aula no Stevens Green, mas nunca me responderam, então também deixei para lá. Tem outros parques, e aí eu comecei a dar aula em outros parques e todo mundo abraça, normal. Na pandemia, a gente estava dando muita aula no... Como é que chama meu pai? Esqueci agora, mas no sul, em um parque lá no sul, Black Rock. O Black Rock Park, a gente deu muitas aulas lá, muito legal o espaço, no meio de um lago, assim, tem um... Ai, que bonito. Já fazer depois um yoga, uma meditação. Exato, muita gente faz yoga lá, faz outras atividades lá, e a gente ia lá fazer aula de dança, do nada, a gente joga na raba lá, os gringos. Uau! A maioria é brasileira das suas alunas? Depende. O comecinho, a maioria... Qual foi teu público de início, assim? Eu sempre tive os dois. Sempre teve? Sempre tive os dois. Assim, porque eu comecei depois a ser personal trainer, e aí foi que eu consegui dar aula de dança nas academias. Eu dei aula na Westwood. Faz tudo esse menino. E aí, aqui no centro, sempre foi uma maioria de brasileiros, porém eu dava aula em Dunleary. E lá a maioria era europeias, Irish, Spanish, Italian, French. Tinha um mix legal de nacionalidades lá e um mix legal de idade também. Tinha senhorinhas de 60, 50 anos. Eu adorava elas, que elas faziam aula de elas conseguiam dançar, gente? Dança, lógico, comigo todo mundo dança. Gente, tava sentindo uma pedra. Foi por isso que eu perguntei, né? Não pela idade da senhorinha, vai ter o show então. Não, comigo todo mundo dança. É como eu te falei, a minha aula não é sobre você fazer o passo certo, é se você se divertir. Sim. Então, como nas minhas aulas elas se divertiam muito, elas começaram a fazer minhas aulas de aquadance. Elas faziam minhas aulas de aquadance. Então, como elas se divertiam demais na minha aula de aquadance e eu dava aula de dança normal, elas começaram a migrar a fazer aula de dança também. E aí misturou com as outras meninas que já eram mais jovens, nos seus 20 e poucos, 30 anos, e aí ficava um mix muito legal na aula.
E aí, lá em Dunleary, majoritariamente, tinha 1 ou 2 brasileiras que vinham fazer aula, porque moravam e malhavam ali naquela academia. E tinha a galera daqui do centro que a gente é majoritariamente brasileiro. Legal. E nessa fase aí você se via como? O Jorginho, professor de dança? Uhum. Ou você já começava a ver o Jorginho empreendedor? Não. Assim, era um empreendimento, eu nunca olhei como um negócio, porque na minha cabeça você eu cobrava, nem registrava. as Cobrava, aulas você sim. cobrava, mas por uma necessidade aí, não por pensar em business. Exato. Eu não pensava assim, não, isso aqui é uma empresa, eu preciso criar, eu preciso contabilizar quanto tá vindo mensalmente, porque eu tenho esses gastos. Não. Eu nem, pra você ter ideia, em 2019 foi um dos anos que eu mais fiz dinheiro com dança aqui. E se você me perguntar quanto eu fiz, eu não sei te dizer. Você não sabe. Eu sei que eu constantemente saía com a minha carteira cheia de dinheiro, porque naquela época todo mundo pagava em cash. E eu constantemente saía com a carteira cheia assim. E aí o que é que eu fazia? Tudo que eu precisava pagar, tipo groceries, qualquer despesa que eu tivesse, eu pagava com aquele dinheiro e o resto eu botava na conta. Porque você pagava aluguel do espaço pra dar aula, né? Pagava os aluguéis, pagava as groceries, pagava tudo que eu tivesse, tipo, se eu fosse sair, se eu fosse viagem, tudo era aquele dinheiro ali e eu não tinha controle nenhum de quanto estava entrando e quanto estava saindo. E você ficou um bom tempo, assim, 2019 inteiro? O ano todo, porque foi quando a gente bombou, sabe? Em 2018 foi quando eu cheguei aqui, e aí foi aquele período de criar uma base, entender como é que funcionava. Eu tinha um acerto com um espaço que era 50%. Eu não pagava um horário. Qualquer dinheiro que eu fizesse era 50-50, então era impossível perder dinheiro. Porém, à medida que a gente foi crescendo, começou a ficar caro esse 50%. Esse negócio bom vai falar, toma metade, né? Entendeu? Aí nesse momento eu passei a procurar outros espaços, tal. Aí comecei a pagar um aluguel certinho. E aí eu falava, não, eu preciso ter... Aí foi que eu comecei, eu preciso ter X pessoas para break even, para pagar esse espaço. Aí eu comecei a ter um valor X específico de membership e um valor específico para a pessoa que vem e paga o drop-in. Porque antes era só drop-in, aí a gente passou a ter membership. Porque aí já foi virando um negócio. Já foi virando um negócio, mas sem muito sem pensar, controle. Era uma necessidade mesmo. Eu fazia a conta, não, eu preciso disso, ok, vamos nessa. Tá pagando, tô tendo dinheiro no bolso para pagar tudo, tá dando certo, sabe? Aí veio 2020, aí teve toda aquela situação do Covid. Eu precisei realmente estudar um pouco mais. Aí eu parei e comecei a estudar o que eu vou fazer. Aí a gente foi pro online. Ok, aqui tô online, tô estudando um pouco mais. Eu comecei a estudar um pouco mais de economia, comecei a estudar um pouco mais de business. Aí a cabeça começou a ter aqueles estalos, aquele tom, a falar, quanta merda que eu fiz. Tô perdendo dinheiro desde 2000 e tralalá, né? Sabe? Aí eu comecei a me estruturar um pouco mais como business, mas ainda assim como não tendo espaço. Naquela época, na minha cabeça, eu nem registrava ter um espaço físico para eu dar aula. Muita gente falava assim, você devia abrir o seu próprio estúdio, porque a gente sempre teve aquele problema com horário. As pessoas queriam mais horários, mas às vezes eu não podia abrir mais horário porque não tinha espaço. Não tinha espaço disponível com horário disponível. E você não se via ainda, achava que não era momento de você ter o teu espaço. Eu fazia as contas, eu via que não dava. Foi mais a parte financeira mesmo, não porque é algo que você não queria. Exato. Eu via um espaço como o MindStep, por exemplo, para citar um exemplo. Eu via eu fazia as contas do que eles faziam de revenue, mas tinha uma ideia mais ou menos de quanto era o aluguel. Eu via quantas pessoas eu tinha fazendo aula comigo e quanto eu poderia cobrar, quanto eu estava cobrando agora e quanto eu poderia cobrar mais para poder fazer dar certo. E eu falava, nossa, eu vou me prostituir aqui. Não fazia sentido. O MindStep dá certo porque eles têm um café ali. Entendeu? Então, tipo, tem gente fazendo dança, mas tem gente entrando ali consumindo. Sabe? Então eu falava assim, não, se eu conseguir um espaço onde eu tiver... Quero montar algo a mais, né? Entendeu? Um espaço para eu ter 2 business ao mesmo tempo, onde um alimenta o outro, e se um tiver tendo alguma dificuldade, o outro tá ali para eu conseguir pelo menos pagar o aluguel e ter um saláriozinho legal, mensal,
dá certo. Mas espaço na Irlanda não é fácil, especialmente em Dublin. Ainda não é barato, né? Não é barato, não é fácil. Então, eu não conseguia ver isso acontecendo. Até que surgiu a oportunidade desse espaço. E como era um espaço muito bom, localizado num lugar muito bom, eu falei, não dá para passar. Se der errado... Teve medo? Demais. Quando nós não temos medo, né? Insegurança de começar algo novo. E quando você começa algo novo e, tipo assim, você perde só o tempo, fala, se não der certo, eu, perdi um tempo aí e faço de novo. Mas tem hora que você, que nem agora, você começou a investir dinheiro também. Então, além do tempo, você tem que dar aquele dinheiro ali, sabendo se vai dar certo ou não. Por mais que já tinha teu público, né? Tinha tuas clientes. Só que dá insegurança, né? Não, mas para montar um espaço desse, só o meu público não era suficiente. Eu precisava de mais. Eu precisava criar um espaço onde eu tivesse uma rede de aulas. Aí veio o Jorginho Empreendedor e veio com tudo, né? Exato. O que tava até hoje dormindo, teve esse, não, agora é a hora de acordar pra vida, de ver como um negócio mesmo e fazer acontecer. Exatamente. Aí eu comecei a falar, ok, o que é que eu preciso fazer para esse negócio dar certo? As minhas aulas, eu tenho X pessoas que eu posso cobrar X. Eu preciso de tantas memberships para poder pagar o meu aluguel. Ok. Consigo em alguns meses, sim. Mas eu sei, como eu já tinha anos de experiência aqui na Irlanda, eu sei que tem meses que eu tenho X pessoas, mas tem meses que eu tenho... Não é algo que é fixo, né? Não é algo que é todo fixo. mês vai ter. E os memberships, elas podem renovar a cada mês. Então, pode ser que aquele mês ela não tá afim de fazer um exemplo. Esse mês eu não vou me dar férias. Então, você não é algo que você vai saber se tem... Começou com 10 e fechou com 10. Né? É muito rotativo. Então, eu falei, ok, eu preciso de mais pessoas aqui dando aula, porque aí eu tenho mais fontes para onde eu beber, para poder manter algo um pouco mais estável, para eu conseguir pagar o aluguel e ter um valor. Que o Jorginho deu aula até na Copa do Mundo, Brasil jogando e ele dando aula. Eu falei, eu não vou. Eu não fui pra aula no Jogo do Brasil. E teve gente que foi, né? Lógico. Você tá vendo? Mas isso é uma coisa que eu também aprendi de antes. Porque assim, nós somos pessoas de hábitos, tá? O ser humano, ele vive de hábitos. Todo mundo tem algum vício. Café, doce, seja o que for. Tem gente que tem a dança. Tem a dança. Todo mundo tem algum certo de vício, uma mania. E leva 3 meses para você criar uma mania. Se você fizer algo constantemente durante 3 meses, aquilo ali vai virar algo que você precisa fazer e que você sente falta. Peraí, deixa eu anotar aqui. De novo. Não anota não, tá gravado. Gostei dessa frase. Exato. Então, se eu paro a aula, se a pessoa para de vir para a aula, ela quebra aquele ciclo, para ela voltar é mais difícil. Pior que é verdade. É a mesma coisa com a academia. Qualquer coisa, né, que você faça na sua vida. Qualquer coisa que você faça na sua vida. Dieta, você vai bonitinho. Um vacilo que tu deu, fala, não era a hora. Exatamente. Por isso que a Nutri fala, não tem dia do lixo quando você tá começando. Depois você consegue ter a disciplina. Exato. Né? Exato. Desculpa te cortar. Sem problema não. A conversa é boa assim, né? A gente vai cada um agregando um pouquinho. Não é? Aí, então eu não queria parar. Se a pessoa para porque ela vai viajar, porque ela tá doente, tá fora do meu controle. Mas a frequência das aulas, isso tá no meu controle. Então, eu não posso me dar o luxo de quebrar a rotina daquela pessoa. Porque se eu quebrar a rotina daquela pessoa, para aquela pessoa retornar para as minhas aulas é mais difícil. Porque eu vou estar independente. É como eu faço, é como eu sustento a minha família. Mas aquela pessoa talvez não volte. E se voltar, ela talvez demore mais. Independente de se ela voltar ou não, eu estou perdendo dinheiro. Então eu não paro. Natal, aberto. Ano Novo, aberto. Fazer uma aula de Réveillon? Vai ter. Você acha que eu vou fechar 31? Você acha que eu vou já fechar? Não. Eu vou, porque o Natal não. No meu aniversário a gente tá aqui, quanto mais. Teve festa, inclusive, no aniversário dele teve festa. E no dia que eu morrer vai ter aula também. Se for dia de aula, pode ter certeza que o estúdio tá aberto. Jorginho morreu, mas peraí, tá na hora da aula. Jorginho, essa é pra Venha, você. Viu? Essa é pra você. E aí, agora você tem 2 estúdios, né? Tem o Drops. Agora... Por que Drop? Vamos lá.
Então toma água. Toma. Esse é um momento muito filosófico, tá? Então vai, olha pra câmera e diz por que drop. Drop tem um significado muito profundo. Numa marca, quanto mais letras você tiver no nome da marca, mais caro é pra você. Eu já tava pensando na reflexão, eu ia falar, peraí, tira o bodycast, tira o cast. É mais caro pra o advertising, pra você fazer o... Eu juro. Então a gente tinha que encontrar uma palavra que tivesse poucas letras. É sério isso? É sério. Eu já falava porque é uma gota de felicidade, que drop. Não, eu depois que a gente veio com o nome, eu digo a você, aí eu pensei em várias coisas, entendeu? Eu tenho, se você... Mas o porquê, se eu quiser, o porquê... Se eu quiser, porque como eu tô fazendo podcast com você aqui, eu não vou mentir, entendeu? Não pode mentir. Mas eu podia mentir. Eu ia falar, tenho... Uma história bonita, né? Não, eu tenho uma justificativa maravilhosa. Então qual que é a bonita agora? Já foi a verdadeira, agora fala a motivacional. Sabe, se você tiver uma faísca e uma gota de petróleo, você pode causar um incêndio. Então, o Drop Studio pode ser aquela gota, aquele drop, que começa um incêndio. É, porque a aula dele é um incêndio, gente. Se você não foi, não perca e vá. Exato. Porque é assim, o que ele tá falando é. Então é uma aula animada, é uma aula divertida, pra você se divertir, pra você rir, pra chorar também, pra tudo. Vale muito a pena. Exato. Então, se você não é membro ainda, aproveita. Ele vai fazer o clichê dele no final. Estamos quase acabando. Mas esse sim você tem que falar. Depois da realidade, tu fala esse tipo de drop, mas é pro empreendedor. entendeu? Se você é pro empreendedor, Sim. O empreendedor tem que pensar nessas coisas também. Na hora de botar um nome, aí a pessoa bota um nome Qualquer gigantesco. né? Aí quando vai fazer as coisas, tipo o site. Tá lascado. O site, procurar o site. Quer fazer o negócio de marketing. Aí pensa colocar a marca na divulgação das coisas, fazer patrocínio. O drop é pequenininho, 4 letras, fica bem destacado. Fui bordar uma toalha, mulher, eu cobro por letra. Mas Falei, na camisa, a gente pensou na camisa, é por letra também. É cobro exatamente. Por letra, eu tiro o cast, deixa só o body, deixa só, tiro o body soul, tá body vendo? soul. Sou BS, perfeito. A gente tinha uma gama de palavras que a gente pensou em colocar. O drop era mais legal, a gente falou, vai ficar drop. Foi drop. E tem mais projetos em mente? Tem. Nunca para, né? Nunca para. Ano que vem a gente tá vindo aí com uma convenção. A gente tem uma convenção da dança, a primeira convenção de dança na Irlanda, como você nunca viu. A gente vai, com certeza, com fé em Deus, abrir um novo espaço em uma outra parte da cidade para poder abranger um pouco mais, que tem muita gente que, como eu dava aula no Sul, cá, né? eu dava aula no Sul, tem muita gente, um público grande lá que a gente tá deixando um pouco órfão, que eu foquei muito aqui. Eu tava dando aula até em Sandford, antes da gente abrir aqui, eu tava dando aqui no centro e em Sandford, tinha aula aqui e no centro, e no Sul. Mas aí, como a gente abriu o estúdio, eu falei, não, vou focar 100% no estúdio, porque eu preciso que esse estúdio dê certo. Porque se ele começar a dar errado, eu vou perder muito dinheiro. Vou ter que rebolar aqui de outro jeito. Entendeu? E aí, graças a Deus, a gente tá... eu acredito que a gente já tá consolidado no mercado de uma certa forma. A gente precisa expandir um pouco mais e forçar um pouco mais agora no marketing. Mas, com fé em Deus, 2023 vai ser um ano muito bom pra gente. E a gente vai conseguir abrir um outro espaço. Voltar a dar aulas lá no Sul. Vai sim. E como que foi trazer o Bar da Anitta pra cá? Você pensa fazer em outros eventos também nesse estilo? Sim. Foi gratificante pra você? Você gostou? Você pensa em mudar também um pouco, não ficar só em aulas, em fazer workshop? Você teve workshop também, né? Sim. Então, o nosso espaço, o Drop, não é só uma escola de dança. A gente faz várias coisas. Em questão de projeto também, a gente tá agora com videografia e fotografia. E também aluga, né? Se você precisa de um lugar pra treinar, pra ensaiar, que não faça barulho durante o dia. Não. Mentira. Videografia e fotografia não faz barulho. Eu sei que pra quem é modelo, pra quem é fotógrafo, pra quem é videomaker, o espaço é muito bom. O espaço é maravilhoso, tem 2 agora, dá pra você fazer o que quiser ali. Exato. Tem tudo pra videografia e fotografia. Iluminação, tem máquina de fumaça, tem backdrop, chroma key, black, white, tem tudo. É um estúdio mesmo, gente. Exato. A questão da Bola da Anitta foi, como eu falei, a oportunidade. Quando a gente foi fazer o curso
da M, em 2019, a gente conheceu Lá em Portugal. A manager delas aqui, e na Europa. Ela fez o curso também, que ela também é dançarina, tá? Ela fez o curso, só que foi que a gente se conheceu. E ela estava organizando workshops do Balé da Anitta na Europa. Como ela me conhecia, ela entrou em contato comigo, nem sabia que eu estava com estúdio já, mas ela entrou em contato comigo para saber se tinha algum estúdio que eu conhecia aqui na Irlanda que tivesse interesse, tá? Eu falei... O meu? Oi? Eu. Falou com a pessoa certa. Entendeu? Então a gente pulou. Quanto é? Ok. Precisa de quê? Ok. Fizemos acontecer, graças a Deus foi um sucesso. Ano que vem teremos mais. Estarei lá. E estamos correndo atrás aí de um artista pesado para agora no primeiro trimestre. Eu não vou revelar ainda porque não tá fechado. Não fala, espera. Vou esperar tá fechado, mas se acontecer vai ser maior do que o Balé da Anitta. Que legal. É. Vai dar certo. Vai. Tendo dedicação, a garra que você tem, você sabe que você vai longe, né? Te admiro muito. Obrigado. Parabéns pelo empreendedor que você é, pela pessoa que você é. E na tua carreira, assim, na tua parte, qual foi a maior dificuldade que você acha que se enfrentou desde quando você começou até agora? Porque sempre vem, né? Mas qual foi aquela dificuldade, assim, que você falou, nossa, essa que você pode falar, né? Nossa. É porque você já sabe. Pior que eu nem lembrei. Então, nem lembrei. Teve muitos essa desafios. Foi a pior? Teve muitos desafios, mas eu digo pra você que essa foi a que me deixou mais desesperado. Sabe? Sem dar muitos detalhes, mas a gente tinha acabado de começar o estúdio. A gente estava indo super bem, sabe? Eu já estava vendo assim, porque quando eu comecei o estúdio, eu imaginei, ok, eu coloquei tudo no lugar para dar certo, e se eu atingisse os números e as projeções que eu tinha colocado pro business, a gente estaria bem. Eu não precisaria tirar dinheiro do meu fundo de emergência, não precisaria tirar dinheiro da minha poupança para pagar aluguel, para pagar salário, para fazer Você separa bonitinho o dinheiro do business, seu dinheiro. Sim. Você se dá o teu salário. Eu aprendi em 2020 tudo isso. Eu estudei, li bastante livro, bastante podcast sobre economia, sobre empreendedorismo. Foi aí que eu aprendi como organizar um negócio. E foi aí que a gente organizou tudo direitinho. Então, quando eu abri o estúdio, eu falei assim, ok, se eu atingir tudo isso aqui, a gente vai estar bem. Porém, se der merda, eu tenho esse dinheiro para pagar o aluguel para eu não ficar mal falado, sabe? Eu tenho muito isso também. Eu não gosto de... Eu tento preservar o máximo que puder. Teu nome, né? O meu nome, entendeu? Meu pai sempre foi muito rígido quanto a isso. O homem tem que ter palavra. Então, se eu fiz um contrato com uma pessoa e eu falei que eu ia pagar X todo mês, aquela pessoa eu tenho que pagar X. Então, é muito importante para mim que eu tivesse esse dinheiro. Porque se não desse certo, se as pessoas não viessem comigo na ideia, se o business não desse dinheiro, a pessoa que eu fiz o contrato ia receber o dinheiro dela e no final do contrato eu ia sair e ia começar de novo. Sabe? Então, quando começou a dar certo, eu vi que eu não ia precisar tirar do dinheiro, sabe? Não tava fazendo um riso de dinheiro, mas tava tirando um lucro, ok. O business tava conseguindo sobreviver, né? O que a gente fala no começo. Exato. Tava conseguindo montar botar um negócio pra fora pra se desse alguma merda. Pro business, eu não precisava mexer nas minhas próprias finanças, sabe? Então, do nada... Vocês não precisam fechar, não dá mais pra vocês ficarem aqui. E aí, tipo, eu tava numa situação em que eu não podia lutar. Eu tava literalmente de mãos atadas, era isso e acabou. Sabe quando aqui na Irlanda, quando a pessoa fala assim pra você, ó, essa casa aqui não dá mais pra você, você tem que ir embora. Você tem um mês pra sair, né? Você tem um mês pra sair. Pra onde você vai, o que você faz a vida? A gente passou isso com o Drop. E foi desesperador pra mim, porque não só por mim, mas eu trouxe um time. E encontrar acomodação na Irlanda é difícil, mas encontrar lugar para dar aula é ainda mais. Você não tem muitos lugares que você possa dar aula e você tem horários específicos que a sua aula funciona. Se você abandona aquele horário, outra pessoa pega, esquece. Para você pegar de novo... muito rápido, né? E os melhores horários é o horário que todo mundo quer, né? Que é aquele das 6, 7, 8, acho que... As aulas são das 6 às 9. São das 6 às 9, segunda a quinta. Tem algumas outras aulas específicas, em horários específicos que funcionam, ok. Mas o busy é 6 às 9. É pra você achar qualquer lugar nesse horário. Entendeu? Se você abandona um espaço por outro espaço,
e você precisa voltar, boa sorte. Muito difícil de você conseguir, muito difícil. Então, eu larguei os meus horários, que eram ótimos, porque como eu já tenho muito tempo aqui, eu já tinha conseguido construir relações e já tinha fixado os meus horários naqueles dias e naqueles horários que eu dava aula. Então, eu larguei para eu voltar para esses horários praticamente possível. E as outras pessoas que eu tirei desses lugares para vir para cá. Para vir pro teu espaço. Então foi desesperador. E aí você foi instrumental em ajudar a gente a passar por aquele momento que eu vou ser eternamente grato. No dia que você quiser precisar de qualquer coisa, sabe? Eu não quero saber onde eu tô. Você pode ter certeza que você vai poder contar comigo. Porque... de coração, porque era justo, né? Então acho que a gente faz o bem, vem pra gente automaticamente. Então, exato. Tem que se pensar ser assim, né? Eu não gosto de injustiça. Exato. Foi uma situação assim muito injusta realmente. Mas graças a Deus a gente conseguiu e a gente continuou e estamos abertos e ainda abrimos um outro espaço. E com fé em Deus vai continuar dando tudo certo. Aí, daqui a pouco ele vai pegar mais, vai ter drops. vai inflamar tudo aqui. drops e mais drops. Vai ser uma poça com um rio. Agora eu quero que você deixe uma mensagem, olha pra câmera, pras pessoas. Pra quem tá começando, independente se é da dança ou não, pra quem tá empreendendo, porque todo mundo que vem aqui peço pra deixar uma mensagem que cada um traz de uma maneira, né? Passou por dificuldade, como todo mundo, mas cada um passou por uma maneira diferente, né? Da trajetória e tal. Então fala pro pessoal um pouquinho, uma mensagem motivacional, pra pessoa não desistir. E depois fala também as aulas que tem no estúdio, como é que faz pra... Eu vou colocar depois no YouTube o teu site, teu Instagram, mas aí agora vem hora de vender o seu peixe, entendeu? Então só vai. Tá. Vou falar uma coisa que pra mim é a mais importante. Confiança. Muitas vezes é muito fácil a gente duvidar da gente mesmo. A gente vê pessoas na rede social fazendo coisas que a gente gostaria de fazer, mas a gente acredita que a gente, por qualquer motivo, eu não nasci com essa habilidade, eu não nasci nesse lugar, eu não tenho esses amigos, eu não tenho... Seja qual for o motivo que você acredita que você não é capaz, esqueça. Olha no espelho, olha para você mesmo e fala que você é capaz. Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar. Independente de qualquer outra pessoa, você precisa ser o primeiro a acreditar em você. Uma vez que você acredita em você, nada é impossível. Literalmente nada é impossível. Eu conquistei coisas que, para um menino pobre vindo da periferia de Salvador, eu não sou nem da capital. Eu sou de uma região metropolitana, de um bairro pobre. Tá aqui, vivendo as coisas que eu vivo, tendo as coisas que eu tenho, podendo ter as coisas que eu quero, é um sonho muito além do que eu nunca nem imaginei. Eu queria ir para os Estados Unidos e não tinha nem ideia de como eu ia fazer e do que eu ia fazer lá. Eu queria. Mas hoje eu vivo num lugar que eu acredito ser muito melhor em vários sentidos. Eu posso ir para os Estados Unidos se eu quiser. Eu não tenho vontade nenhuma, mas eu posso. Se eu quiser morar em outro país. Nome aqui. Sabe? Se eu quiser morar em outro país, eu posso. Se eu quiser, sabe, dirigir um carro legal, eu posso. Tudo isso veio do momento que eu falei assim, não, eu posso fazer isso aqui também. Eu vejo essas pessoas fazendo, eu acho que elas são melhores do que eu, mas eu também posso. Essa chave foi o que me levou à vida que eu tenho hoje. Então você precisa ter essa mesma confiança, você precisa olhar para você no espelho e falar, eu posso. Agora, se você quiser vir fazer ela comigo aqui, sintoniza aqui na Sensação FM ZYC353, a rádio que toca no seu rabetão. Sintonize em ondas curtas, médias e redondas, tá? Coloca a câmera lenta aí, você Vem. Até... Aula de fit dance de segunda a sábado. De segunda a sábado, não tem desculpa pra você que eu trabalho, blá, 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 não tem desculpa. Hoje não, fora, mas você pode amanhã. Pode amanhã, tem aula todo dia, praticamente. E você tem acesso, quando você faz a membership no Drop Studio, você tem acesso não só às aulas de fit dance, mas você pode fazer aula de forró, bachata, dancehall, hip hop, que mais? Sertanejo. Tem várias outras modalidades dentro do estúdio que você pode estar usufruindo, tá? E a nossa membership é super flexível. Você vai fazer a membership, você vem no dia que você quiser, você vem na semana que você quiser. Se você não quiser vir uma semana, quiser usar os seus créditos na outra, você pode. Se você tá doente, se você vai viajar, você quiser pausar sua membership, você pode.
Porque pode tudo. Pode praticamente tudo, só não pode faltar. Faltar não pode. É isso. Tá bom? Tem algo que você... Eu vou fazer uma pergunta. Algo que você se arrependeu? Que eu me arrependi? Em que sentido? Ou de não ter feito, ou de ter feito e deu errado. Algo que, putz, eu fiz uma coisa que não devia ter feito. Essa é fácil. Eu tive a oportunidade de abrir um estúdio de dança antes, mas por falta de confiança. Eu não acredito. Eu tava no... Acho que foi em 2019 isso. Foi final de 2018 para 2019. Foi naquela área ali. Eu tinha alguns meses dando aula, já tinha uns 7, 8, 9 meses dando aula. E surgiu a oportunidade de eu pegar um espaço para mim e dar aula. E aí eu falei, nossa, mas eu tô cobrando X, o aluguel é X, eu não sei se eu consigo trazer mais pessoas para poder pagar esse aluguel. Eu não sei, eu tava muito no começo aqui, eu não conhecia muito, sabe? Aí eu deixei passar. Outra pessoa veio, abriu um estúdio de dança e eu tive que alugar aquele espaço para dar aula. E a minha aula, quando eu comecei a dar aula naquele espaço, bombou. Porque como o espaço era maior, eu cabia mais pessoas vieram para minha aula. E aquilo ali eu me arrependi. Por isso que quando o drop veio, o drop era ainda mais caro do que aquele espaço. Mas aí eu falei, não, eu tenho que ir, porque eu me arrependi profundamente de não ter feito daquele espaço meu. E aí eu falei, não, eu vou fazer aqui. Se der errado, ok, pelo menos eu fiz, não fico com arrependimento. Então, viu? É isso. Pra encerrar, Eugênio, muito obrigada. Adorei te receber aqui. Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E já sabe, né? Sem desculpa, vamos começar o ano dançando. Ainda vou terminar o ano ainda, né? Dançando. Lógico. Não tem nem que esperar virar Estamos o ano. abertos. Já comece agora, entendeu? Hoje ele tá aberto. Hoje tem aula. 6h30? 7h30 hoje. 7h30. Gente, obrigada, Jorginho. Obrigada. E... nem falei. Se você não deu, então volta lá, dá o clique, compartilha e segue a gente lá no canal. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Ah!